Fala pessoal, tudo bem? Prontos para mais um vídeo? E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, hein? Uma moeda comum entre as economias da Argentina, nossos hermanos, e a economia do Brasil. Viralizou nesse final de semana uma notícia do jornal britânico Financial Times dizendo que Brasil e Estados Unidos iniciaram tratativas para ter uma moeda em comum. Pronto, você viu de tudo na internet, desde memes até, artigos falando se isso seria bom, se isso seria ruim, enfim, uma série de opiniões. E hoje nós vamos falar de fato o que a gente espera dessa possível conversa entre uma única moeda entre Argentina e Brasil. Será que a gente vai passar a comprar carne da Argentina mais barato? É isso que você vai ver nesse vídeo. Então, antes de começar o conteúdo, eu vou te pedir para curtir este vídeo aqui e compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga e, obviamente, aquele seu parente que já no grupo da família do WhatsApp começou a tocar o terror. Falou, acabou, o Brasil acabou. Então, já compartilha com esse pessoal aí para eles entenderem de fato o que está acontecendo, tá? O primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui, e que muitas pessoas nem pararam para ler, é que essa moeda comum entre Brasil e Argentina, ela não substituiria hoje, atualmente, o real brasileiro e o peso argentino, tá? Então, nessas conversas entre Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, não tem a ideia, não tem o intuito de substituir as moedas em circulação de cada uma das economias. Poxa, Gui, então que moeda seria essa, né, que conviveria paralelamente com o real e com o peso? Ela seria uma moeda comercial, tá? Essa moeda seria simplesmente digital e financeira. E o intuito dela é facilitar as transações comerciais e financeiras, tá? Então, por exemplo, quando o Brasil quer exportar alguma coisa para a Argentina tem que pagar o quê? Em dólares. Quando o Brasil quer importar alguma coisa da Argentina, a gente tem que pagar no quê? Em dólares, tá? E eu acho, obviamente, que tem um favorecimento muito grande para a Argentina. Sabe por quê? Porque a Argentina não tem uma reserva cambial, né? E o Brasil tem aproximadamente 300 bilhões de dólares em reserva cambial. Então, esse é um dos grandes destaques aqui. O intuito dessa moeda teria como o principal beneficiado, obviamente, a Argentina, porque a Argentina carece muito de dólares. E aí ficaria muito mais fácil para ela transacionar, né, negociar bens e serviços com o Brasil. Tem vários economistas com opiniões divergentes sobre o assunto. Alguns economistas falando que essa é uma péssima ideia, outros economistas defendendo essa ideia. Os economistas que defendem essa ideia citam as economias da América Latina como robustas, né, que estão aí num caminho, positivo. Mas se a gente for pegar a economia da Argentina nos últimos anos, não é bem isso que a gente vai enxergar. Eu peguei alguns dados aqui só para te posicionar sobre o assunto. Dá uma olhada. Situação econômica da Argentina em 2022, né, que o ano acabou de passar, acabou de fechar. Os nossos hermanos, apesar de terem vencido a Copa do Mundo, né, tem uma inflação de quase 100% no ano. 100% no ano. Sabe o que isso significa? Que, na média, o custo de vida dos argentinos subiu 100%. Pagavam 5 pesos numa Coca-Cola, né? Agora pagam 10 pesos. Pagava, 30 pesos no quilo da picanha, não tem nem ideia quanto custa. Agora paga 60 pesos no quilo da picanha, tá? E assim sucessivamente. A gente precisa lembrar que tem argentinos que têm uma taxa de inflação pessoal muito maior do que o 100%. E outros, obviamente, têm uma taxa menor de inflação do que 100%. Mas é importante a gente ressaltar, né? Qualquer empresa que invista lá na Argentina, que tem como intuito, né, gerar emprego, gerar renda e lucrar na Argentina, precisa colocar nas suas contas que a inflação é de 100%. Então é um cenário muito incerto para você investir. Isso tende a enfraquecer bastante a economia de um país, tá? Dificilmente você enxerga um país prosperar com uma taxa de inflação muito alta por um bom tempo. E essa inflação de quase 100% em 2022, né, é uma das mais altas da Argentina nos últimos 30 anos, tá? Então, assim, não é que a Argentina sempre conviveu com uma taxa de inflação elevada, não, ela acelerou aí de fato na última década bastante, tá? Mas é a mais alta dos últimos 30 anos. Só em 91 que a gente observou uma taxa maior lá que chegou a 102%. Isso faz com que o quê? Que o Banco Central argentino precise elevar a taxa de juros para tentar segurar um pouco, acalmar um pouco essa inflação.
a taxa de juros lá na Argentina já passa dos 70%, o que, desacelera ainda mais a atividade econômica lá, tá? Então, de fato, a economia argentina não parece estar muito bem. Vamos contrastar com o Brasil? Em 2022, a inflação no Brasil foi de 5,79%. E a nossa taxa de juros hoje está em 13,75% ao ano, tá? Algumas pessoas vão até falar, são condições semelhantes. Não tem nada de semelhante, tá? O Brasil passou por um pico de inflação, que chegou lá em 2021 em 10 e poucos por cento, e agora está em 5,79, com expectativa de permanecer muito perto desse valor pelos próximos anos, enquanto a Argentina está vendo uma inflação em 100%. É uma diferença muito gritante. Gui, mas o que explica essa alta inflação argentina, né? Por que os preços da Argentina, eles sobem tanto? Bom, tem vários fatores, obviamente, né? Uma explicação é que a gente precisa remeter a décadas, mas o fator agora pontual dos últimos anos, que fez a inflação sair de 40%, 30% na Argentina para 100%, a gente pode observar pela emissão de papel moeda, emissão de pesos, né? Durante o mandato do presidente Alberto Fernandes, o total de pesos em circulação na economia quadruplicou, tá? E isso tende a gerar um impacto inflacionário. E eu vou te explicar como. Vamos supor que todos os bens e serviços da economia se resumam a esse copo de água aqui, tá? E existem duas pessoas que queiram comprar. Eu e o Casonato, que está aqui atrás da câmera, tá bom? Se eu tenho 10 pesos e o Casonato tem 15 pesos e ambos querem tomar um copo de água, muito provavelmente o Casonato, né, ele vai levar esse copo de água, porque ele tem 15 pesos, ele tem a capacidade de pagar um valor mais alto do que eu. Então, o custo desse copo aqui vai ser mais ou menos de 11 pesos, que é o que ele pode pagar e eu não posso. Agora vamos supor, né, que o governo tem uma brilhante ideia, fala assim, eu vou estimular a atividade econômica. Ele chega e dá 100 pesos para o Casonato e 100 pesos para mim. Logo, eu tenho 110 pesos, o Casonato tem 115 pesos. Opa, agora falou para Casonato, você ia levar esse copo de água por 11 pesos, né? Então, agora eu vou pagar 110 pesos por ele. O Casonato, ele tem 115 pesos, ele vai falar, pois eu pago 111. Perceba uma coisa, quantidade de bens e serviços da economia continua a mesma, se resume única e exclusivamente a esse copo de água, porém o valor dele subiu. É assim que a gente explica de maneira muito resumida e muito simples como o aumento de moeda na economia causa inflação e não necessariamente um estímulo à atividade econômica. Por conta de todos esses problemas, diferença, né? Poxa, em inflação, em juros, há quem diga que essa tentativa de criar uma moeda única aí com o Brasil, por mais que seja só para fins comerciais, ela é um instrumento ou uma tentativa de aumentar a popularidade do governo argentino, que vem caindo a cada dia, óbvio, né? Se tem uma inflação que não para de subir, é normal que a popularidade de qualquer governo venha a cair. E é importante a gente lembrar, né, que a defesa de uma moeda única entre países da América do Sul não é uma ideia do governo atual, não. Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia, já defendia uma moeda única para os países da América do Sul antes, tá? Com os mesmos objetivos, de facilitar as negociações comerciais e as transações financeiras entre os países aqui do mesmo bloco. Agora, qual a nossa opinião? Primeiro, né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que qualquer medida nesse sentido levaria anos e anos para ser implementada, tá? Dificilmente isso aconteceria do dia para a noite. Por exemplo, a gente quer criar uma moeda aqui para livre transação, né? Para comércio e tudo mais. Mas, poxa, os países da América do Sul nem mesmo criaram uma zona livre de comércio, onde as tarifas de importação e exportação elas são ali meio que iguais, né, entre todos os países do bloco. Então imagina a dificuldade de você criar uma moeda única para facilitar essas transações comerciais, sendo que tarifas de importação e exportação são diferentes entre todos os países. A gente precisa ter várias conversas prévias antes disso acontecer. É importante a gente mensurar isso, porque qualquer moeda comum entre vários países passou por esse processo, em que os países, eles praticaram o livre comércio entre si, reduziram as tarifas de importação, criaram uma zona livre de comércio, ajustaram a sua política monetária, ou seja, taxa de juros de maneira muito semelhante, controlaram a sua taxa de inflação para níveis também muito semelhantes, aí eles criaram as condições para que conversas nesse sentido de uma moeda comum possam avançar, tá? Então a gente tem um trabalho muito grande, hercúleo, para se fazer antes de discutir esse tipo de proposta. Senão a gente vai cair naquele mesmo problema que a gente vê no Brasil. Pô, o Brasil vai lá e aprova uma regra do teto de gastos, né? No ano seguinte, derrubam.
tá? O Brasil vai à prova na Câmara em 2 turnos, no Senado em 2 turnos, poxa, um orçamento em um mês conseguem derrubar e aprovar um outro orçamento. Então você tem no Brasil e nos países da América Latina instabilidade institucional que a gente não vê em outros países mais desenvolvidos que discutem esse tipo de medida. Você vai perguntar, alguém, isso já foi implementado em algum lugar? Sim, isso já aconteceu na Europa, né? Os países da Europa ali utilizam uma única moeda, que é o euro. E um dos pais do euro, o italiano, vou até ver aqui o nome dele, tá? Desculpa aí quem é italiano, eu vou errar o sotaque, obviamente, apesar de ter origens italianas. Tommaso Padoa Schioppa, aqui ó, até com a mãozinha, tá certo? Falou que era impossível você ter uma região livre circulação de capitais, livre comércio, estabilidade cambial, com políticas monetárias, ou seja, com diferenças relevantes na taxa de juros. Olha a taxa de juros da Argentina, olha a taxa de juros do Brasil. E a gente não está falando de qualquer economista, a gente está falando de um dos pais do euro aqui, tá? Então você vai ver um monte de economista falando, é possível, é possível. De fato, né, pode até ser, só que a gente está falando aqui a visão de um dos pais do euro, tá? Uma visão profunda e técnica sobre isso e que foi implementada, tá bom? Falando um pouquinho no euro, só para você ter ideia, a fagulha para uma moeda única entre países do bloco, ela nasceu em 1960, olha só. E aí, em 1979, o sistema monetário europeu ele foi implementado. Para que isso? Para que as taxas de câmbio entre os países ali da Europa, né, tivessem um limite de oscilação, para você não ter tantas diferenças entre as moedas, entre o poder de compra dos países daquela região. Então, olha só. Ideia de uma moeda única entre países do bloco. Nasceu em 1960. Depois, em 1979, quase 20 anos depois, implementaram algo que limitava a oscilação das taxas de câmbio daqueles países. Mas não para por aí, porque não foi aí que o euro nasceu, tá? E aí, em 1991, foi aprovado o Tratado da União Europeia, que tinha regras para você implementar a União Monetária. O euro, a moeda única ali da Europa, nasceu em 1999. Só que dá uma olhada, nasceu em 99 como uma moeda digital, somente para fins contábeis. Ela não era ainda a moeda oficial utilizada pelos países. Somente no dia 1º de janeiro de 2002 é que o euro foi adotado como moeda oficial de 12 países na Europa. Dá uma olhada no caminho que a gente percorreu. Ideia inicial, 1960. Depois, 1979, quase 20 anos depois, um tratado, tá, um acordo que limitava as oscilações cambiais. Depois, quase 20 anos depois, um tratado para implementar uma união monetária. Depois, quase 10 anos depois, a gente teve a criação de uma moeda que só funcionava para fins contábeis. Depois, 3 anos que a gente teve finalmente a implementação de uma moeda única. Você acha que em 1, 2, 3 anos Brasil e Argentina são capazes de aprovar uma moeda única? Muito difícil, tá? Eu vejo que tem gente se desesperando, vendendo seus ativos, né? Saindo de ações, saindo de fundos imobiliários, colocando tudo em dólar, colocando tudo em proteção, porque está com medo que isso vai acontecer. Olha, você pode até estar certo, tá? Mas se você estiver certo no momento errado, você vai perder muito dinheiro. Então toma cuidado que isso pode levar não anos, mas décadas, tá? Como aconteceu na Europa, por exemplo. Tudo isso que a gente falou ao longo dos quase 15 minutos aqui, a gente acredita que é muito mais fácil essa ideia ser uma geradora de memes, de piadas na internet, do que de fato uma geradora de ideias a serem concretizadas nos próximos anos, perfeito? Se você está em busca aí de uma moeda para você investir, para você comprar, para você se proteger, a nossa recomendação é compre em dólar, invista em ativos negociados em dólar, tá? Essa é a proteção máxima que você, dentro da economia brasileira, pode alcançar. Inclusive nós da Speech, né, a gente sempre defende uma exposição relevante da sua carteira de investimentos em ativos dolarizados, que são negociados na moeda dos Estados Unidos, perfeito? Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha com mais pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento e faz o seguinte, quer saber um pouquinho mais da história, da criação da zona do euro? Deixa um comentário aqui. Se quiser saber de outros assuntos aqui também, deixa um comentário que a gente está sempre lendo e pensando em novos vídeos, novos conteúdos para você. Um abraço e até a próxima.